Número 12, na palavra do Senhor, aleluia. 2 Coríntios, capítulo de número 12. Diz assim a palavra do Senhor: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De uma sim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve, e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espírito na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Amém? Aleluia. O texto que nós acabamos de ler, ele é um dos textos de Paulo que são mais famosos quando a gente pega todo o escrito de Paulo. 2 Coríntios, de capítulo de número 12, do 1 até o 10, é um texto que todo homem deveria ler pelo menos uma vez na vida. Aleluia. Porque ele vai nos revelar a vontade de Deus para o apóstolo naquele momento. Aleluia. Quando a gente começa a ler, aleluia, lá no primeiro versículo, a gente começa a entender que Paulo, ele fala como se fosse uma terceira pessoa, dizendo que conhecia um homem, aleluia, que tinha sido arrebatado até os céus e tinha ouvido palavras inefáveis da qual o homem não é lícito de falar, e também tinha, aleluia, visto coisas, aleluia, da qual nenhum homem era digno de ver. Mas quando a gente começa a ler os próximos versículos, a gente entende que Paulo não estava falando, aleluia, de outra pessoa. Ele começa a falar na terceira pessoa, mas depois ele revela que aquele homem da qual tinha ido aos céus, aleluia, em arrebatamento, na verdade era o próprio apóstolo que estava escrevendo. Ou seja, Paulo, que teve essa visão celestial, escutou essas coisas celestiais. Quando a gente passa a olhar para a vida do apóstolo, a gente começa a ver, aleluia, lá no livro de Atos dos Apóstolos, que desde o momento em que Paulo, ele está indo no caminho de Damasco, aleluia, e Jesus se apresenta para ele, e Jesus aparece para ele, aleluia, que ele é convertido de fato ao cristianismo. A gente vai viajando nos outros versículos de Atos dos Apóstolos, e a gente começa a ver que o apóstolo Paulo foi um apóstolo que teve grande influência naquela igreja. E além disso, além de ter grande influência naquela igreja, aquele apóstolo foi o principal, aleluia, dentre os apóstolos, propagador do evangelho para o mundo. Isso porque os outros apóstolos tinham uma sede em Jerusalém, mas o apóstolo Paulo, ele saiu a peregrinar pelo mundo gentil, a pregar o evangelho para os pagãos que não sabiam ainda da existência de Jesus Cristo, e muitos nem conheciam a Deus. O apóstolo teve grande influência na igreja primitiva. Não obstante disso, nós vemos que através das mãos do apóstolo, Deus, ele provisionou muitos milagres e maravilhas, aleluia,
muitas coisas, aleluia, muitas coisas Deus fez através da vida do apóstolo. Quem olha para a vida do apóstolo em Atos dos Apóstolos, começa a ver que Paulo de fato deu lugar ao Espírito Santo de Deus e foi um vaso usado por Deus naquela época, porque grandes coisas fez o Senhor, aleluia. Agora, quando a gente tem essa figura desse apóstolo, aleluia, da qual ele operava, aleluia, aleluia, da qual Deus operava através dele grandes milagres, da qual ele orava para Deus e Deus respondia, de um homem de grande fé, aleluia. E a gente olha para 1 Coríntios, capítulo de número 12, a gente vê que nem tudo é perfeito na vida do ser humano. Isso por quê? Aleluia. Porque aquele mesmo apóstolo, aleluia, que orava e Deus operava milagre, porque aquele mesmo apóstolo, aleluia, que dizia, esse barco não vai afundar, e o barco não afundava, porque aquele mesmo apóstolo que era picado por serpente não sofria nada, aleluia, foi um homem que teve que suportar o espinho na carne, aleluia, e Deus não tirou o espinho da carne dele, aleluia. Às vezes o evangelho ele é difícil de ser compreendido por algumas pessoas, porque as pessoas não entendem que evangelho não é a minha vontade, evangelho não é o meu desejo, evangelho não é o que eu quero, mas evangelho é o desejo de Deus, evangelho é a vontade de Deus, evangelho, aleluia, não é o meu egoísmo, mas sim a vontade plena de Deus para as nossas vidas, aleluia. O mesmo apóstolo, aleluia, que orava e Deus fazia milagres, teve que, aleluia, orar a Deus em certo momento e Deus não operou milagre. Deus tinha todo o poder para fazer o milagre na vida de Paulo, mas a vontade de Deus naquele momento não era de operação de milagres, aleluia. Quando a gente olha para um lado e para o outro, aleluia, e vê que as coisas precisam acontecer em nossas vidas, que a situação está difícil, mas a gente não vê o socorro de Deus, aleluia, às vezes é porque não é o tempo de Deus naquele momento, às vezes é porque a vontade de Deus não é que você tenha vitória naquele momento, às vezes é porque a vontade de Deus não é o seu plano naquele momento, aleluia. Quando a gente pega, aleluia, Provérbios, aleluia, capítulo de número 16, eu me esqueci o versículo agora, Salomão vai dizer, porque o coração do homem faz muitos planos, aleluia, mas Deus é quem dá a provisão. Aleluia. Salomão sabia, aleluia, que a gente pode planejar muita coisa, que a gente pode desejar muita coisa, aleluia. Salomão sabia que a gente pode fazer muitos projetos, aleluia, mas se Deus não assinar embaixo, nada acontece. Aleluia. E aqui, meus irmãos, em 2 Coríntios, capítulo de número 12, Deus não assinou embaixo da operação de retirada do espinho na carne de Paulo. Aleluia. Paulo ele não diz qual era o espinho, aleluia. Paulo ele não explica na palavra dele o que tinha naquela carne, aleluia, que estava incomodando. Mas a gente sabe que o espinho incomoda, a gente sabe que o espinho dói, a gente sabe que o espinho inflama, aleluia, se não for retirado. A gente sabe que o espinho, aleluia, é algo da qual ninguém quer ter, aleluia. Tanto que quando nosso Senhor foi para ser crucificado, colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça, aleluia. Aqueles espinhos incomodaram naquele momento, mas Jesus não podia tirar. Aqueles espinhos calejaram naquele momento, mas Jesus não podia tirar. E Jesus não podia tirar, porque, aleluia, a vontade do Pai naquele momento é que aquela coroa estivesse ali na cabeça dele. É a mesma coisa, o espinho de Paulo, aleluia. A vontade de Deus era que o espinho estivesse incomodando a carne dele. Aleluia.
nessa noite é: nem todas as vezes a nossa vontade é a vontade de Deus. Aleluia. Às vezes você fala: Deus, isso não acontece, aleluia. É porque não pode ser a vontade dele naquele momento. Aleluia. E as pessoas às vezes, aleluia, deixam até de acreditar em Deus, porque não estão vendo o milagre na vida delas. As pessoas deixam de frequentar, aleluia, a igreja, porque não estão vendo Deus fazer algo na vida delas. As pessoas às vezes, aleluia, fraquejam na fé, porque não estão vendo Deus fazer algo na vida delas. Aleluia. As pessoas vão ao culto, aleluia, e falam: mas eles estão falando de milagre, de maravilha, estão orando em nome de Jesus, porque isso não acontece na minha vida, aleluia. Ai, aleluia. É porque está faltando você dar um passeio em 2 Coríntios, capítulo de número 12, e entender que nem tudo que você quer é o que Deus quer para você. Aleluia. Nem tudo que nós queremos, meus irmãos, é o que Deus quer para nós. E a palavra do Senhor vai dizer para nós também que a vontade do Senhor é boa, agradável. Aleluia. É porque às vezes a nossa vontade, aleluia, é uma vontade naquele momento, é uma vontade que algo se concretize naquela hora, mas às vezes Deus nem faz, aleluia, porque Ele sabe que lá na frente nós vamos quebrar a cara com o nosso desejo momentâneo. Aleluia. Às vezes Deus está te dando um livramento e você nem sabe. Aleluia. Às vezes Deus não quer te dar agora, aleluia, porque Ele está te testando a sua paciência, aleluia. Às vezes Deus quer ver o que tem no seu coração, aleluia. Às vezes Deus está te provando, para que lá no final da história, você tenha a história de vitória para contar, aleluia. Seria muito fácil, se tudo que a gente quisesse, Deus desse de mão beijada para nós, mas não é assim. As coisas têm que ser labutadas, as coisas têm que ser lutadas. Se você quer a salvação do seu familiar, você tem que lutar. Se você quer largar o seu vício, você tem que lutar, aleluia. Se você quer largar a prostituição, você tem que lutar contra os seus desejos. Se você quer largar o álcool, você tem que lutar, aleluia. Se você quer algo familiar, algo financeiro, você tem que lutar também, aleluia. As coisas não caem assim de mão beijadas, não, aleluia. Eu costumo dizer que, aleluia, aquelas coisas que nós podemos, aleluia, palpar às vezes com o nosso esforço, Deus não se intromete muito, aleluia. Deus, Ele vai se intrometer nas nossas vidas,